Oi, esse é o Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha falam de longevidade, autoestima, etarismo e muito mais. Tem dias que venho só eu, tem dias que vem minha mãe, tem dias que nós estaremos juntas. Meu nome é Carla, sou jornalista, eu tenho 60 anos. A gente está com uma pessoa incrível hoje, que eu só conhecia pelo Instagram, a Adri Coelho, O Hélio ficou ótimo. ficou Adri Coelho, desculpa, Adri, Imagina, do Viva tranquilo. Coroa. Ela é colunista da Vogue, ela tem um projeto super bacana que ela vai contar pra gente. São mais de 220 mil seguidoras já, né? São. Uhum. Sim, e tem esse mesmo tanto próximo disso no Facebook e o Uau! site. Tem o Então, site também. a Adri tem muito para falar pra gente. Então, começa falando como é que é ser uma influenciadora coroa. E quantos anos você tem? 57. 57. 57, feitos em janeiro. Obrigada pelo convite. Adorei também te conhecer. Esse eu acho que é um dos grandes presentes, né, É, desse projeto que a gente começou depois dos 50, que é, enfim, tem a oportunidade de conhecer pessoas legais e que estão aí se jogando, né, nas oportunidades. Isso eu acho super bacana. Olha, ser uma influenciadora coroa é um desafio, né? É super gostoso. Eu me sinto ocupada, né? E, e também sinto um grande retorno, sabe? Porque quando eu criei o projeto, ele, ele foi para me ajudar mesmo. Eu não tinha, assim, uma pretensão de, eu vou fazer um projeto voltado para mulheres 50 a mais, porque elas estão precisando de ajuda. Eu estava precisando de ajuda, conta pra né? gente. Eu fechei um negócio, fiquei super deprimida, porque era um sonho de vida e ele não estava mais dando certo financeiramente, deu certo em vários aspectos, mas nesse ele também deu certo por um período, mas depois não deu mais. E eu estava me aproximando dos 50 anos quando esse projeto, quando eu decidi finalizar esse projeto. Os meus filhos já não precisavam tanto mais de mim, porque também já tinham passado da adolescência, já estavam, enfim, bem crescidos. E um casamento de mais de 25 anos, aquelas alturas ali. E todos os sintomas da perimenopausa, né? Gritando lá. Então, eu já não sabia mais o que que era meu, o que que era de hormônio, o que que era da frustração de um fracasso profissional. E fiquei bem deprimida com essa soma de Uhum. fatores. E me isolei por um tempo, assim. Fiquei saindo só com pessoas muito íntimas, e mesmo elas, às vezes, negando convites, podendo ir, mas pensando que seria melhor não ir. E passou um tempo, caiu a minha ficha que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Uhum. Me reerguer, que ninguém ia fazer por mim, Claro. né? Caiu a ficha. Então, eu aceitei o convite de uma amiga, de duas amigas até, de entrar para um grupo de WhatsApp só de mulheres. E isso foi em 2018, né? Então, Tudo era mato, quando eles gostam de dizer, né? exato, exato. E, e aí aquilo já era uma grande aventura, né? Porque era um grupo de mais de 100 mulheres. Eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta, né? De tanta mulher falando ao mesmo tempo. Mas foi muito bacana porque grandes conquistas e pequenas conquistas eram celebradas com a mesma alegria, sabe? Então, assim, a minha filha vai casar, tô precisando de um vestido, todo mundo dava palpite, sabe assim? E até uma que fez doutorado também, era parabéns, etc. Uma que estava prestando novamente vestibular, então é, aquilo ali me encorajou, né? E a partir disso eu fui fazer um curso então de fotografia, fui morar sozinha, É, conta onde que é, você foi. é. É. Fui morar sozinha pela primeira vez, né? Já tinha. Vou falar de novo. Fui morar sozinha pela primeira vez, eu já tinha 52 anos. E decidi morar na Califórnia, porque o meu marido trabalha para aqueles lados algumas vezes por ano, então eu pensei, bom, vou juntar as coisas um pouco.
E fui fazer esse curso na New York Film Academy, só que na unidade de Los Angeles. E fiquei lá morando 3 meses sozinha. Até tem um episódio super divertido, assim, que eu conto no... Divertido e tocante até, que eu conto no TED, né, no TEDx, que quando eu fui pedir o visto de estudante, a, a pessoa que fez a entrevista comigo começou a fazer, assim, muitas perguntas, né? E eu tava lá com carta da universidade, com todas as coisas, e ela disse, puxa, mas você vai fazer um curso de fotografia, 3 meses. Ela parece que estava pensando, perguntando, né? Ah, e o seu marido, o que que acha disso? Não, meu marido me apoia. Ah, e os seus filhos? Bom, meus filhos são grandes, né? Eu já estava ficando ali meio constrangida. Será que estou fazendo alguma coisa errada? E, e aí, de repente, ela falou assim. Puxa, ficar sozinha um tempo, né? Eu tenho 3 filhos, bem que eu gostaria. E aí eu percebi que ela estava, na verdade, pensando alto, pensando sobre ela, né? Então, bom, ganhei o visto, fiquei lá feliz da vida. E aquilo já foi, eu acho que uma sementinha, né? No projeto Viva a Coroa, que nasceu depois de tudo isso. E como é que foi essa experiência de ficar lá 3 meses sozinha? Ah, foi super legal. Deve ter sido, né? Sozinha eu não fiquei, né? Porque só um pouquinho. É, mas foi uma coisa nova. Totalmente, totalmente nova. Eu não fiquei sozinha o tempo inteiro, mas eu Claro. fiquei sozinha e isso também colaborou, porque é diferente você dormir e acordar sozinha, né? Ter uma rotina sozinha, embora em alguns momentos você fuja dessa rotina, é o contrário do que acontece aqui, né? Claro. Aqui, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós temos muitas pessoas em volta o tempo inteiro e aquelas mesmas pessoas, e de repente você tem ilhas Uhum. né, de momento sozinha. Lá não, foi o oposto. E isso me permitiu prestar muita atenção em mim, no meu corpo, nessas coisas, nesses sintomas também da perimenopausa, na importância que eu estava dando para determinadas coisas e sintomas, no tamanho que eu estava deixando as coisas eh, criarem, né? Porque também tem um pouco isso, o quanto você, eu acho que dá de espaço, É, né? verdade. Tanto positivamente, porque não é fácil atravessar essa fase. Então, você se permitir isso é interessante, né? Se permitir viver isso. Mas também negativamente, porque se você fica, eu acho que colocando toda a ênfase nessas questões que são desafiadoras, de repente você está vivendo só isso, né? Uhum, uhum. Tudo é negativo, tudo é desafio. Então, esse contato íntimo que eu tive comigo foi muito interessante. Eu fui super bem recebida pelo meu grupo de colegas, né? Eram muito mais jovens? Todos muito mais jovens. Tinha um indiano com uma idade mais próxima e com pouca diferença, assim, acho que uns 3 anos só. E fora ele, a próxima tinha 29. Uau. E aí depois dela já era 26, 23 e tinha até um menino de 19, um francês. E mas eu fui super bem recebida e foi legal porque eu percebi que essa colaboração entre gerações é super importante e eu acho que é um ponto que talvez muitas empresas estejam eh, deixando de aproveitar, Concordo. né? Porque o que que aconteceu lá? Eu percebi que justamente pela minha bagagem, né, anos vividos, viagens feitas, museus, livros, filmes, enfim, justamente por ter muito mais tempo de vida que eles, nas aulas que tinham a ver com isso, com a história da arte, com a história da fotografia, com um olhar mais apurado para determinadas coisas, eu acrescentava muito mais, né, na aula do que eles. Em Claro. compensação, nas aulas lá de Photoshop, coisas que tinha a ver com tecnologia, não é que eu não aprendi, eu aprendi tudo, né? Certamente não com a mesma destreza, Claro. rapidez deles, porque, enfim, já nasceram ali, né, com o mouse na mão. É. Então, mas aí eu vi que eles me respeitavam por justamente saber mais essas outras coisas.
e admiravam, inclusive vinham se aconselhar porque a gente tinha que fazer vários projetos, né? E você tinha que ter uma ideia criativa do projeto. E, eu fazia coisas em grupo com todos esses colegas, saía para comer uma pizza de vez em quando, então foi muito legal, foi super bacana. E foi lá que nasceu, você Foi acha? lá que nasceu, porque teve isso, teve a questão da própria entrevista no consulado americano, teve esses momentos comigo mesma, né, desse espaço que eu estava contando, do quanto eu estava deixando isso aflorar. E aí, finalmente, teve duas coisas que foram, assim, determinantes. A primeira foi a professora que eu mais me identifiquei, mais admirei, eh, falou, mas o que vocês vão fazer depois disso? E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer com isso? Porque, na verdade, eu não me via muito profissionalmente como fotógrafa, sabe? E eu fui fazer aquilo realmente como uma coisa, eu tenho que me presentear com alguma Uhum. coisa que a minha autoestima, né, entenda isso, que o meu cérebro entenda isso como você é capaz, e estava funcionando. E, e aí, na hora, eu falei, eu vou fotografar mulheres 50 a mais, Ah, que né, porque legal. tem essa coisa da invisibilidade e tal. E ela também achou a ideia super legal e eu saí de lá com essa ideia. Chegando aqui, eu fui, depois de umas 2, 3 semanas, almoçar com um grupo de amigas e aí eu falei: "Olha, resolvi meu problema dos calorões noturnos colocando, né, o braço esquerdo e a perna esquerda para fora das cobertas". Ah, E que legal. e resolvi meu assunto, porque eu nunca tive muitos calorões durante o dia, mas eu naquele momento já estava com várias ondas, né. E aí uma dessas amigas pulou e falou assim: eu faço a mesma coisa, eu estava me achando a louca, nunca tive coragem de falar esse assunto com ninguém. E aí eu pensei, bom, não adianta só fotografar as mulheres, eu acho que a gente precisa falar de determinados assuntos que a gente não fala. E dá Nem voz, entre as né? melhores É, amigas, claro. né? O da voz, na verdade, como eu fui uma das primeiras, eu não tinha a dimensão do que o Viva a Coroa se tornaria, sabe? Uhum. Porque achei que fosse uma coisa ali para ocupar o meu tempo, né? Realmente, e até quando eu fui conversar com outras amigas sobre o projeto e contar até o nome lá pelas tantas, as pessoas não entendiam muito o que eu ia falar. Nem eu, para falar bem a Imagino, verdade, eu imagino. né? É assim, eu pensava, é, eu vou falar isso, falar aquilo, mas assim, na minha cabeça eu tinha ali uns 3 ou 4 tópicos e eu pensava, puxa, eu preciso começar a reunir esse material e deixar, né, esses posts prontos para quando eu postar não ter um branco ali do que eu vou fazer no dia seguinte, né? Porque eu realmente não conseguia pensar em tantas coisas para frente, né, que eu poderia dizer e que as pessoas gostariam de ler, né? E aí, para minha surpresa, os textos sempre foram relativamente grandes e o engajamento é muito grande. Mas as pessoas diziam: mas você vai falar sobre o quê? Sobre a gente, as nossas coisas, sobre envelhecer. Mas as pessoas querem falar disso? Mas quem que quer falar disso? Então, assim, era muito. Até muito pouco tempo atrás, eu acho que a gente tinha esse hábito, né? Temos ainda, mas assim, era muito comum a gente jogar tudo lá embaixo do tapete Claro, nossa, super. e, né? Então, enfim, comecei lá num post dizendo coroa eu, né? Foi o meu primeiro post com ponto de interrogação e bom, e aí foi. Aí queria saber do nome, mas antes estava pensando, também tinha um desafio de mexer no Instagram, né? Uma ferramenta que pra gente não é comum, uma coisa super nova, né? Que É, você desbravou também. assim, essa parte, inicialmente, assim, eu já sabia, eu tinha um Instagram pessoal e também já tinha começado uma outra conta só para as fotos, Ah, tá. mas não de fazer uma coisa casada, imagem e um É, texto que reflete. Então, claro, foi um desafio, mas até nesse sentido de conteúdo em si,
do que o próprio Instagram. Mas o Instagram foi mudando, né? Nesse tempo Foi, todo. E a gente nossa. teve que ir se adaptando Aham. e aprendendo as coisas. E de vez em quando as coisas sumiam. E às vezes você estava fazendo um stories que tinha uma sequência, e aí de repente, quando você terminava de postar, ele não tinha o post não tinha subido no stories naquela ordem. De repente entrava lá a terceira coisa na frente da primeira, É, é. porque talvez o vídeo fosse mais leve, não sei, né? Porque ele dividia tudo lá em 15 segundos, era tudo muito diferente, né? E, bom, tudo foi desafio, mas eu aprendo todos os dias, porque continua tudo mudando, né? Não é bonita a sua história, porque eu acho que a gente que está nesse tipo de trabalho, isso eu vejo a minha mãe, me vejo e as outras mulheres da nossa idade, é uma construção, né? É uma construção diária e que a gente, eu acho que está fazendo uma revolução enquanto ela acontece, Exatamente. porque talvez para os seus filhos, para as minhas filhas, seja muito mais fácil envelhecer. A gente está meio que trocando a roda com o carro andando, né? Uhum, Isso sim. é a beleza Sim, desse eu acho que trabalho. isso tem sido um presente que a gente está Uhum. deixando para essas gerações futuras, né? Porque envelhecer é uma coisa normal, né? O tempo passa, a gente envelhece desde o segundo que nasce. É. Então, não é que é fácil. Eu não sou do tipo de dizer, ai, não, envelhecer Ah, tranquilo, mas não é verdade, né? né? Não é verdade. Uhum. Eu passo desafios, assim. Às vezes eu me olho no espelho e não gosto do que eu tô lá enxergando, sabe? E esses dias conversando com a dermato, ela até estava falando uma coisa assim, que ela procura ser muito cautelosa e orientar as pacientes para as pessoas não exagerarem nos procedimentos e tal, não sei o quê. Eu falei, ótimo que você é assim, até porque dependendo do dia que você vai fazer isso, se você está numa semana péssima, num mês péssimo, aconteceu uma coisa na sua vida que você está ali se achando muito aquém do que você já foi, do que você gostaria de ser, porque não é fácil, né? Ver, né, como dizem lá, as calotas faciais Derreter. derretendo. E o pescoço, O pescoço tá daquele jeito. né? E aí, não dá para ficar usando só, como é que é? Não é gola olímpica, é uma coisa bem antiga. Rolê. Rolê Não? é mais antiga ainda. Já foi. Não, como é que é o nome? Em inglês é turtleneck, mas aqui é como? Sei lá, gola alta, mas tem um outro nome. Daqui a pouco vem. Lembrei do Rony Fon. Você vê, se a gente fosse aqui ter um momento etarista, a gente ia dizer, né, gola, rolê entrega a idade. É, A gente tem que ficar se cuidando, né, para não dar um tiro no próprio pé. mas estava falando da Eu dermato. estava falando da É. dermato, eu disse, se você vai. É a mesma coisa que ter brigou com um namorado e vai no cabeleireiro e de repente sai de lá com o cabelo de É. outra cor totalmente diferente, de um jeito muito diferente do que você sempre foi, porque em algum lugar você quer pensar que aquilo vai resolver seus problemas, né? E aí eu acho que às vezes nessas questões estéticas isso também pode acontecer, Uhum, porque você quer resolver no externo, né, o que está quebrado dentro, uhum, né? Então, e isso tem acontecido cada vez mais cedo, uhum. né? Em termos etários mesmo, né? Eu vejo mulheres bem jovens já se modificando assim. E eu não sou nada contra, vou deixar bem Não, claro nem que eu. não sou nada contra É, procedimentos cada um, né? e eu acho que se a pessoa estiver feliz daquela forma, tá tudo certo. O que eu acho é que é importante a gente prestar atenção de onde isso vem, né? Se vem para você querer estar a melhor versão de você mesma dentro daquela idade, mas com um ar mais, sei lá, mais descansado, com um olhar um pouco mais aberto, mais vivo, enfim, é uma coisa. Agora, se vem para você não querer ser aquela pessoa que você é, né, e achar que por causa disso você vai resolver um problema que não está na parte externa, eu acho que é ruim para você, né? Não, e fica esquisito, porque às vezes tem uma pessoa que ela acaba se deformando
cada um, o que você falou. Sim. Mas ela não tá mais jovem por causa disso, né? Não, eu acho que difícil. Fica Eu não acho estranho, que né? procedimentos rejuvenescem. Eu É, acho que eles te dão a oportunidade de ser sua melhor versão concordo. naquela idade. Uhum, também acho. Porque dificilmente você vai olhar e dizer assim, nossa, né? A menos que seja uma cirurgia plástica incrivelmente bem feita, Ou que aquelas tem mesmo, harmonizações também. você não vai dizer assim, ah, essa pessoa tá com cara de 20. Não É, existe isso. Desculpa, mas não existe, né? Tá uma pessoa com a idade dela com uma cara melhor, acho ótimo, né? acho. Porque é curioso, e isso acho que é uma coisa que a gente fala muito, porque acaba falando de velhice apenas da parte de fora, porque tem coisas tão legais do envelhecer, né? Da maturidade, da tranquilidade. Eu me separei faz pouco tempo. Se fosse um tempo atrás, eu tinha morrido. Não, Sim, você fala assim, não, vai passar. é. Sim, você já viveu um tanto daquilo, Então tem né? essas coisas que são tão legais também da maturidade, que vão muito além de deixar ou não o cabelo branco, Uhum. né? Tantas coisas que a gente acaba Acho que tem ouvindo, né? duas coisas. A primeira é que a gente, ao querer, né, ficar, nos libertarmos dessas regras todas do envelhecer, a gente começou a caminhar, eu acho, para uma outra prisão, né? Para uma Concordo. outra gaiola dourada, que é o tem que. Então, tem que envelhecer naturalmente, deixando o cabelo branco, não fazendo nenhum procedimento. Não tem que nada, né? Por exemplo, já tenho acho que uns 70% de brancos. Eu tingi ontem, por isso que ele está aqui super bem. Eu também tingi semana passada. Porque, não, porque 10 dias eu já tenho raiz, Uhum. mas agora eu não sou aquela pessoa neurótica que vai a cada semana no salão. E isso foi um presente da pandemia, sabia? Porque eu vi que, gente, preciso dar conta disso. Também não estou enganando nem a mim mesma, porque eu sei que eu estou cheia de cabelos brancos, Uhum. né? Então, quando dá, eu vou lá e tinjo. Daí eu dou uma disfarçada com aqueles sprayzinhos, bastões, enfim. Mas aí a gente foi para aquela questão, então pode ter, tem que ser daquela forma. De repente, muitas das modelos que começaram a aparecer, aí, daí dessa forma, magras com cabelão, começou a se criar, eu acho que Nossa, um outro estereótipo, né, de mulher 50 a mais. saradérrima, né? Que pula de Não, paraquedas. começou a ter um nível Ah, de exigência para um outro lado uhum. que no fim acaba sendo a mesma coisa, só que contada de uma forma É, diferente, e com né? outra idade, né? Com É. uma prisão contada de uma forma diferente. E sobre essas coisas positivas do envelhecer, que eu concordo totalmente com você, eu acho também que o assunto vira muito a parte estética e a parte do externo, né? A casca, como eu tenho dito. Porque, porque eu acho que os 50 a mais, até os 65 por aí, são realmente a infância do envelhecer, Uhum. né? Acho que existem muitas etapas do envelhecimento, até porque agora a gente tranquilamente está chegando aos 90, muita gente. E, mas, né, viver muito e viver bem não é exatamente a mesma coisa. E eu acho que isso fica muito realmente forte nesse primeiro momento, essa parte estética. Depois outras coisas vêm, né? A questão da mobilidade, a questão da audição, coisas que vão aumentando, né? Com nessa caminhada do envelhecer, né? Curioso que você está falando. Quando a gente começou com a minha mãe, que a minha mãe vai fazer 80, né? A Uhum, gente achou que. A gente falava para pessoas muito mais velhas. E aí a gente começou a ver que nossa audiência estava cada vez mais jovem assim. A nossa audiência hoje é 45 mais, eu não, uhum, não é mais. E o que a gente começou a fazer? Trabalhar a educação para a longevidade. Quer uhum, dizer, como é que você vai se preparar hoje para essa jornada que você está falando? Porque envelhecer exato. é duro. Eu vejo meu pai, ele tem dor, ele não acha a menor graça de envelhecer, né? Sim. Então também a gente não trazer essa coisa toda dourada que ela não é, né? Não, ele não acha a menor graça de envelhecer, mas não existe uma pessoa viva com X idade jovem, né? É, Então, não tem como pular a etapa, né? mas essa é a beleza do nosso trabalho. Quer dizer, eu acho que é trazer para o real, Pro sabe? real, eu também acho. Pro real
também olhando o positivo do real, Uhum. né? Porque se você for olhar realmente só para as coisas estéticas, bom, aí não vai ser a mesma coisa, porque não vai ser mesmo. O corpo muda mesmo, tudo envelhece, e o corpo do homem, o corpo da mulher, por dentro também. Eu acho que isso que é muito importante dizer, porque o que envelhece é a célula, né? Então, assim, o que tá aqui é simplesmente um reflexo do que tá lá dentro. Eu adoro hoje ter 60 anos, sabia? Também adoro ter 57, Não é de legal? verdade. Eu É. sou super confortável, eu não tenho nenhuma saudade dos meus 20 e poucos anos, Uhum. mesmo. A minha adolescência não foi fácil, foi uma fase bem difícil, eu era super insegura e depois eu fui bem jovem, assim, em alguns empregos, muito assediada, Uhum. sexualmente, então também não foi fácil, porque em algum lugar a gente quer pegar uma parte da responsabilidade sobre isso Claro. né, e não é nossa, né? Então, eu não tive assim uma vida fácil de adolescência e juventude. E à medida que eu fui mãe e comecei a ter mais segurança, eu mesma e profissional e tudo, acho que eu fui me. Bom, e também terapia, né? Mais de 20 Opa, anos de divã. é, Também não claro. vamos achar, ai, né? Tipo, esses dias eu estava conversando com uma amiga e falei, as pessoas não querem contar, né, os seus segredos, assim, aquelas maquiagens de. Tinha uma vez lá uma vizinha que eu vi ela com uma pele linda, não sei o quê, e eu dizia, pergunta, nossa, o que que você fez? Sua pele tá maravilhosa. Ai, não, não fiz nada, sabe? Uma coisa Ah, é assim, só é. assim, né? Aí, essa minha amiga falou uma coisa que eu morri de rir, que ela falou, ai, nasci, comi uma maçã, nasci, comi uma fruta e tô maravilhosa. Então, não é isso, né? Certamente não. Mas voltando, né, que eu falei, essa é a beleza do nosso trabalho. A primeira vez que a gente falou de vibrador, deu um silêncio no feed. Falei, caramba, não vou mais falar disso. Sabe aquele silêncio? Sim. Agora elas Os comentários falam. sumiram, é isso? É, ficou um Uhum, negócio. Agora elas falam, elas compraram vibrador. Elas, uma vez, uma uhum. falou, você tá triste. Tenha seus momentos de intimidade. Que Então legal, é é. bonito esse É, trabalho, essa construção que você falou, sim, porque não é assim, ah, essa acorda e tá tudo bem. exato, não é Eu mesmo. acho que a gente tem uma missão, não sei se você concorda, Concordo totalmente. né? E isso foi, na verdade, sendo construído mesmo dentro de mim, porque, como Uhum, eu disse, eu estava ali para fazer uma coisa para ocupar o meu tempo, né? E talvez conversar com amigas e mais outras que fossem chegando. Nunca pensei em chegar em mais de 200 mil mulheres, né? No Insta e também o mesmo tanto de Face, enfim. E o, beleza, e o né? próprio site, ele é um pedido, porque como os textos são grandes, no computador as pessoas conseguem aumentar a fonte, né? Uhum, uhum. E tem também essa questão da pesquisa, porque depois que o feed passou, é muito difícil você encontrar lá que aquela foto corresponde a um post de menopausa, né? É, uhum. Então, também tem essa opção de pesquisa. Então, por isso que eu quis fazer. Bom, e dá trabalho, né? Tem isso também. O que que você, uma vez você comentou que seus filhos falaram que você estava muito diferente, como é essa coisa dentro da sua casa? Eles comentam. Esses dias um dos meus filhos falou: Mãe, esse post que você colocou hoje é indecente. Era sobre o quê? Era sobre vibrador. Era justamente isso. Daí eu falei pra ele: Não, não tem nada de indecente. É uma coisa muito normal da vida. Por que que você achou isso? Não sei o quê, né? Eu até acho que eu fui bem light, falei pra ele. E o seu E marido? aí, meu marido me dá um super Dá apoio. Os apoio? meus filhos também me dão bastante Uhum. apoio, mas é muito interessante ver o quanto eles estão atentos às coisas, sabe? E eu acho legal que eles estejam, porque e agora eles me encaminham coisas. Ah, olha que legal. Uhum. Todos, aliás, amigas. O Marcelo, super. Tudo que ele vê que ele acha que tem cara de viva coroa, ele me encaminha. E os meninos também, mas assim, menos quantidade que ele.
Mas todos apoiam e vêm com ideias. Ah, se você fizer isso, porque eu sempre fico dizendo, puxa, podia ter, né, mais marcas interessadas em fazer coisas, parcerias, não sei o quê, né? Que quisessem, né, que uma divulgação no Viva a Coroa deles. Ah, e se você fizer desse jeito, se você... Então, como eles, né, são super jovens, 23 e 27, eles estão inseridos nesse Uhum. mundo totalmente digital que tem coisas bem interessantes, né? Que a gente talvez não pare para pensar no primeiro momento, enfim. As, Mas mi todo mundo palpita. as minhas filhas dão muita força. É muito legal, as meninas, o quanto elas estão aprendendo. O meu ex-marido não aguentava. Ele É, ficava muito enciumado, ou quando eu falei a primeira vez de vibrador, ele também se incomodou. Eu acho que tem uma coisa, às vezes, também, de quem está do lado da gente não aguenta, né? O que a gente comece a eu já ouvi isso de brilhar outras e... pessoas. É, É. Não, na minha casa não acontece isso. Às vezes o Marcelo brinca assim que tipo, eu coloquei lá, não sei quem foi que eu coloquei esses dias. Acho que era Antônio Fagundes, sei lá, alguma coisa. Ele, você já colocou o bonitão, aí faz é uma que ele fez piada um texto assim. lindo, não é? Um que ele... É, É lindo é, aquele é. texto dele. E era aniversário, enfim. Mas acho que uma outra vez que eu coloquei o Brad Pitt também. Ele falou, você já colocou o bonitão lá. Mas assim, o comentário é esse, não passa disso. Em geral, ele apoia. Eu vejo que eles ficam orgulhosos, assim, É, muito legal. porque até o ano passado a gente fez uma divulgação para uma marca e os meus dois filhos participaram. E aí um deles falou justamente isso, que o Viva Coroa estava dando para ele a possibilidade de enxergar um futuro profissional que não precisa começar super cedo, É, né? Então eu achei isso super assim bonito, né? Porque é isso mesmo, eu acho que a gente tem, quando é jovem também, mais esse peso, né? O peso de querer se resolver profissionalmente muito rápido, assim. E, bom, eu troquei de profissão muitas vezes nesses meus 57 anos. Então, sim, é possível e claro, você tem que trabalhar e ganhar seu dinheiro, não é tipo, tem que esperar a inspiração chegar e se chegar só depois dos 40, ok. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ao longo de trabalhar e ganhar seu dinheiro, você pode ir experimentando, né, coisas, opções diferentes e de repente uma coisa que você não esperava que fosse que você fosse se encantar tanto, porque a gente é ensinado também as profissões que fazem sucesso e dão sim, dinheiro. sim. Então, de repente, o viés já vem de dentro, né? O julgamento sobre determinadas profissões já vem de dentro. E você, acho que quando jovem, você quer mais fazer sucesso do que estar feliz profissionalmente. Então, isso, eu acho que a gente também na maturidade se permite esse tipo de coisa. Quantas histórias de mulheres lindas eu leio ali nos comentários, né? Que estão fazendo uma segunda faculdade, uma terceira, às vezes coisas nada a ver com o que elas tinham feito antes. Ou mesmo mudando de profissão sem voltar a estudar necessariamente, né? Ou que se separaram depois de tantos anos de casamento, ou foram Sim. fazer uma viagem, né? E esse post que recentemente aí que eu fiz com a Miriam Goldenberg das mulheres 60 a mais usando os Ah, aplicativos. eu vi. Aliás, eu vi o seu também, achei muito. Eu te falei, né, por direct lá, que eu tava achando muito interessante. Você falando que não aguentava mais, que aquilo ali não era para você. Mas, É, enfim, você já tinha experimentado algumas situações ali, né? essas coisas também a gente tem que falar, porque Uhum. que você falou é tão diferente se relacionar hoje pra gente, né? Eu tenho 60 anos, a gente se encontrava na rua, na escola. Sim. Como é que é isso, né? Alguém apresentava, É, né? é. Nesse post, junto com a Miriam, as respostas, muitas das respostas foram nesse sentido, né? É um mundo novo mesmo. E enfim, às vezes não dá certo, né? Às vezes você
E tem essa questão também das pessoas nem sempre colocarem o que é fato ali, né? A verdade. Os homens casados, acho que foi você até que falou isso, né? Que no fim de É, semana muitos eles somem. somem. É. Aí outro dia eu resolvi conhecer um, finalmente, que Ah, eu achava que. Aí eu cheguei, eu fui lá no Ritz, que é um lugar super, né, uhum, iluminado. Aí uhum. eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, não falo. Acabou ali, entendeu? Sim. Gente, não falo, mas como assim? Ele falou assim, aí ele falou assim, quando eu jogo 12, tênis, então, ele falou assim, 12. quando eu jogo tênis eu tenho 30, quando eu trabalho eu tenho 90, quando eu transo eu tenho 40. Eu falei, bom, Ah, acabou bom, ali, né? é, ele estava querendo impressionar, né? E não rolou. Né? Falando nas mulheres, você acha que elas estão mais unidas ou ainda elas têm muita rivalidade? Porque você fala, né, que quando uma mulher se reconhece na outra, o mundo pode ser melhor. Eu falo, eu acho isso, e esse é o meu post de ontem, inclusive, né? Da Anne Hathaway lá, contando sobre depois que o filho dela nasceu e tal, e o apoio que ela recebeu das outras atrizes. E eu acho que existem pessoas que buscam a rivalidade, que só se sentem superiores colocando outra pessoa Para inferior. baixo, né? Uhum. É, mas eu acho que foi criado essa falsa verdade, né? Essa mentira que isso é só entre mulheres. Os homens competem por outras coisas, Uhum, né? uhum. Então, assim, às vezes a namorada mais jovem, às vezes é o carro mais bacana, ou quantos quilômetros anda de bike, depende lá Uhum, uhum. da roda que cada um vive, enfim. Mas eu acho que a competição entre as pessoas existem, mas a gente ficar dizendo que as mulheres que competem não são só as mulheres. É que às vezes a gente faz alguns posts, mas elas se atacam de um jeito. Queria até que você contasse depois do post da Barbie que você Tá. estava comentando. Elas se atacam muito, que elas não se atêm ao que a gente está falando. Uma Uhum. começa a xingar a outra, é um negócio tão louco. Isso aconteceu assim pouquíssimas vezes assim no Viva a Coroa, mas normalmente essa discussão acontece em função de uma terceira pessoa, que em geral é a pessoa do post ou assunto do post, e uma é defensora e a outra ataca, e É, é. aí a briga vira pessoal entre essas duas ou mais pessoas, né? Mas é isso, assim, ontem mesmo, né, nesse post da Hathaway, o que eu fiquei pensando depois que eu achei muito interessante? Ela estava ali contando que ela estava se sentindo ainda não ela mesma no corpo dela, um pouco acima do peso, enfim. E que as outras mulheres falaram ABC e que aquilo ali foi ótimo para ela. É claro que nós estamos falando daquela mulher, né? Que é uma atriz de Hollywood, É. que é linda, maravilhosa, que tem sei lá quanto de altura. Mas de qualquer forma, o comparativo é dela com ela, Uhum. né? E ela está ali, ela está declarando que ela se sente dessa forma. Então, o assunto não era esse, o assunto era justamente a sororidade. Mas, quando você compra essa versão de que as mulheres se atacam e tudo isso, você começa a se comportar de uma forma que, ao invés de falar sobre o assunto, ou não falar, só dar seu like e acabou, né? Ou nem o like, enfim, que ninguém é obrigado a Claro. concordar, né? Uhum. Você começa a falar de outro assunto, que é assim, mas desde quando ela estava fora do peso? Ah, eu vi esse filme e não achei que ela estava fora do peso. Ou, mas assim, ela está se achando. Mas ela tem tanto dinheiro, né? Eles falam assim. Sabe? Ela está se achando É. fora do peso. Então, assim, por que a dor dessa pessoa tem que ser menor, Uhum. né? Se ela está ali dando essa declaração, é porque é assim que ela se sente. Conta a história da Barbie, que eu achei A muito história da Barbie, interessante. a história da Barbie é Acho- interessante. conta a história da Barbie, que é A bem história legal. da Barbie é a seguinte: a Jane Goodall recebeu lá em homenagem uma Barbie em homenagem a ela e sua carreira, suas conquistas, enfim.
E aí eu escrevi uma coluna lá para Sua Idade, né, na Vogue Brasil, e essa coluna foi pro feed da Vogue, do Instagram da Vogue, com uma foto dessa Barbie, e com uma das frases lá da coluna, que era: "No mundo da Barbie não existem rugas". Era essa frase, com a fotinho da Barbie, acabou o assunto. E um parágrafo dizendo: leia mais na coluna da Adri Coelho e tal, ó. Gente, assim, você não sabe a revolta das pessoas, porque de alguma forma, em algum momento, as pessoas revelam o seu grande medo da velhice, de algum jeito. Então, assim, mas a Barbie é de plástico, que assunto ridículo é esse? A Barbie é de plástico, agora vamos colocar rugas em bonecas, vocês não têm mais o que fazer, não tem mais assunto importante, tanta coisa acontecendo no mundo e vocês falando de Barbie, né? Óbvio que o assunto não era esse, né? O assunto, além de dizer que é muito bacana e foi para isso que a criadora da Barbie criou as Barbies, que era para poder justamente homenagear mulheres em diferentes carreiras, né? E quanto mais isso é feito, mais, enfim, voltou para a origem do que era o objetivo da Barbie, que virou uma representação de futilidade, mas não era isso, né? Quando foi criada. E eu acho muito legal que tem as Barbies das profissões e dessas mulheres incríveis. Então, o objetivo era assim, puxa, a, a Barbie da Iris Apfel, né? Assim como a da própria Jane, a Barbie da rainha, né? Que no jubileu lá dos 70 anos também recebeu, foi homenageada com uma Barbie. Elas estavam lá já caracterizadas com suas roupas e acessórios que as consagraram, né? De ter chegado a um determinado status e fama, né? E reconhecimento. Então, a Iris está lá com aqueles óculos super emblemáticos, grandes armações grossas que ela usa, com aquele tanto de acessórios. A rainha também, com o cabelo branco, a rainha, inclusive. Só as rugas que não. Então, por que não, né? E eu fiquei impressionada, assim, com o tanto que as pessoas têm medo, assim. Porque o meu raciocínio foi: se dentro de todos os brinquedos que as crianças têm, inclusive várias bonecas, né? Uma delas puder ter rugas, talvez elas convivam com a questão do envelhecimento Claro. de uma forma melhor, né? Mais natural, porque é natural envelhecer, né? Talvez você tenha mexido com um ícone, né? É um É, ícone assim que é. Lembra que eles usavam aquela palavra imexível, né? Não existe a palavra, mas não é, é sim, um ícone. sim, Imagine que sim, você. é. E eu acho que também pegando muito nessa linha do fútil, né? Do querendo dizer que esse é um assunto muito bobo, porque é Barbie, né? Mas sem nem ler o assunto. Isso que eu Uhum, acho que uhum. às vezes acontece um pouco. Não sei se você percebe, mas às vezes eu percebo que, pelos comentários, que às vezes eu até coloco um vídeo que justamente eu não concordo com aquele vídeo, para poder dizer que eu não concordo, né? Ou não concordo inteiramente. E aí as pessoas falam nos comentários como se eu estivesse colocando aquele vídeo porque eu concordo com aquilo, sendo que o texto inteiro É que elas não leem discorda. muitas vezes, Então, né? É. e então eu acho que às vezes a gente pula um pouco assim para criticar sem se aprofundar, né, nos assuntos e nos motivos das pessoas. Isso também quando envolve, né, celebridades, personalidades, enfim. Não existe vida sem problema, né? Sem perrengue. Cada um tem os seus. E eu acho legal a gente falar isso, porque talvez quem nos veja ache que, nossa, influenciadoras, uma vida super fácil, né? É, É um glamour. não, eu tô aqui, a própria Grace Kelly. É, a gente se depara com tantas coisas, né? É um trabalho que é puxado, É, exige uma reflexão, exige pesquisa. pesquisa. A gente lidar com os nossos preconceitos, né? Uma vez eu fiz um vídeo do pescoço. Pô, o pescoço é fogo, né? Ou de se separar, também não Uhum. é essa. Eu acho que a gente aprende se expondo ali, né? É, E sim.
não é fácil. Eu aprendi várias coisas também eh, dessa questão de deixar as pessoas pensarem o que elas pensam, né? Conta, conta. Não, é isso. Eu sempre digo que o Viva a Coroa é um lugar onde você pode ter uma opinião bem diferente da minha. Uhum. E eu já pensei coisas que eu mudei de opinião. Não é que eu mudei a minha opinião totalmente, né? Mas eu consegui perceber que o ponto de vista daquela pessoa, embora muito diferente do meu, é válido. E isso é muito valioso, né? Uhum. Então, quando eu falo também das marcas, eu penso isso, puxa, as marcas que realmente quiserem mergulhar, né, nos nossos posts, em assuntos que a gente traz e que as pessoas revelam ali tesouros, é tanto ensinamento, é tanta oportunidade, né, tanta matéria-prima para sair eh, implementando em produtos e serviços, enfim, que, sei lá, eu acho que eles estão perdendo uma grande oportunidade. Nossa, eu já falei isso 1000 vezes. A gente fez uma vez um post sobre sutiã. Falou de sutiã bomba, que elas não Uhum. querem mais usar sutiã. Qualquer marca, é isso que você falou. Que olhar ali vai sair com uma coleção de É, tops, entendeu? uhum, sim, exatamente. É. Às vezes eu sinto que a gente está enxugando gelo, sabe? Me dá um pouco. É, porque a gente fala, e a gente fala, e a gente fala, e a gente Mas é um fala. pouquinho, acho que o preço do pioneirismo É. também, né? Acho que tem isso. Esse assunto, não só da gente ter começado a falar sobre isso, mas o próprio assunto, né? Quando o Viva a Coroa nasceu, lá em 2018, imagina, era um assunto, sei lá, assim, era até um pouco ridicularizado por pessoas assim que eu conheço e que circulam nesses lugares assim de marcas e mídias, sabe? Agora, Viva a Coroa foi uma super sacada, né? Pois é, sabe que não era para, não foi assim, vou fazer. Eu fui procurar nomes que tivesse ageless porque eu achava que era uma palavra que ia pegar rápido. Obviamente não tinha nenhuma livre mais, Uhum. né, no Insta, só com não sei quantos underlines e pontos, aí também não fazia sentido. E, e unindo a palavra, né, ageless com outras. E aí, de repente, sei lá, me deu um plim. Falei, então acho que eu vou fazer uma piada de mim mesma aqui. E ao mesmo tempo é uma coisa de realeza, é uma coisa de joia, né? E que eu acho que é assim que a gente tem que se sentir mesmo, né? Imponente, bacana, rainha, né? Não somos mais princesas, já foi. Não, e você resgatou um negócio. É quase aquela música Panela Velha que faz comida boa, É, meio que isso, porque assim, né? eu tenho algumas amigas que inclusive só me chamam de coroa. Eu chego e elas falam, vem a coroa, cadê a coroa? Lá, lá. Então, se eu não gostasse disso, eu já ia ter um problema ali, né? Agora, tem pessoas que até hoje não gostam, não engolem a coroa. E tudo bem, né? Ok. Mas você falou um negócio tão interessante que a gente não é mais princesa, né? E que a gente é coroa, né? Uhum. Essa questão de ser princesa, a gente não sei se também foi desfazendo isso dentro da comunidade, da história do príncipe, porque nós somos da geração Disney, das princesas e do cavalo branco, né? Totalmente. E isso é um problema porque tem até a bola de cristal envolvida, né? Nos contos Ah, não também da tinha Disney, pensado tem tudo nisso. isso. Então, eu acho que isso também tem a ver com uma coisa assim da nossa expectativa de que o nosso companheiro, companheira, leia a nossa mente, né? Veja ali numa bola de Uhum. cristal quais são os nossos desejos, porque, afinal de contas, nós somos uma princesa, nós não precisamos pedir nada. Ele vai adivinhar o que eu quero, né? Uhum. E Vai resolver nossa vai vida. resolver. E não existe isso, né? Num relacionamento, você tem que saber se colocar, ouvir, né? Uhum. E ser ouvido. Então, eu acho que essa questão das princesas tem muito disso também. É toda uma narrativa fantasiosa, assim, não é só lá a tiara, o sapatinho e tal, né? Eu acho que foi, pelo menos eu sinto, para mim, acho que foi uma coisa que deformou quase uma geração, né? Sim.
Às vezes eu converso com minhas filhas algumas coisas, elas, mãe, que absurdo, o que você está esperando? Então eu acho tão legal essa desconstrução, que né? é essa coisa de colocar também no outro a, a chave, entregar para o outro a chave É, da nossa felicidade, né? Que não vai ser o outro. Então, é um pouco fugir da responsabilidade em última análise, né? não, total. É. Total, você entrega para o outro a E até responsabilidade. a coisa do vitimismo É, também, né? Você pensar na Cinderela, lá, coitadinha, lava, 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 né? Você fica lá submetida e tal. É, enfim, Dri, temos duas perguntas para fechar. tá bom. O mais legal que você tem no seu canal, que você gosta, e queria que você deixasse uma palavra também sobre os desafios do envelhecer que você Tá. gostaria de. Ah, o mais legal é essa troca, né? Vou até olhar para lá para falar com a audiência do Viva Coroa. O mais legal é o que você me dá todos os dias, trocando comigo, respondendo os posts, interagindo, contando da sua vida. Eu aprendo diariamente, isso para mim é ouro, É ouro de mesmo. verdade, é É. ouro. E uma palavra, eu acho, não é bem uma palavra, mas é uma coisa assim, se priorize, né? Não no sentido de se colocar sempre em primeiro lugar, no sentido de ser egoísta, mas se priorize, sabendo dizer os nãos, né? Que, que não vão tornar você amarga depois, Uhum. porque de repente você vai dizendo muito sims sem nunca se priorizar, fazendo sempre o que os outros querem ou esperam de você, mas isso vai se acumulando, né? Rancores vão sendo criados. E aí, às vezes, isso vai se transformando em amargura. Eu acho que a conta vem para a gente mesmo, Uhum. se isso Uhum. acontece, né? E não é bom em nenhum momento da vida, mas muito pior ainda, eu acho, quando a gente começa a envelhecer mesmo, e você começa a olhar para as relações e aí achar que você está sempre colocando mais na mesa do que recebendo, É. como se você não fosse responsável, né? Por isso, Fica um rancor, né? fica um rancor. Quer Então, falar? se priorize. Então conta das suas redes e a gente só para. Bom, Viva a Coroa está no Instagram, @Viva a Coroa. No Facebook, Viva a Coroa, e o site é www.vivacoroa.com.br. Eu te espero lá. Dri, super obrigada. Obrigada, Adorei te querida. conhecer Eu pessoalmente. também. Adorei. Volte Adorei. sempre. Super fácil conversar. Super, né? A gente tem uma sintonia, né? Eu acho que com vocês, inclusive, foi muito legal, porque quando eu vi aquele programa lá da Pia, né? Que aí eu repostei, Foi. enfim, e a gente já começou a conversar. É isso, eu achei legal ser mãe e filha, e acho que tem várias coisas assim de diferente que me instigou desde o início, né? Então, Só para fechar, você sabe que foi muito legal também, porque quando a gente começou, a gente foi muito mal recebida. A gente chegou pequena, com 14 mil seguidores, e foi bem estranho, assim. Aí uma influenciadora do Sul chamou a gente e você chamou depois, porque foi um acolhimento, né? uhum, A gente não chegou para brigar ou uhum. para. Não, a gente chegou mais Sim, uma, eu né? também quero, É. tipo isso, né? Eu também posso ter esse espaço, né? E aí você deu esse espaço pra gente, que foi bem legal, foi bem importante. Então, Ah, que legal, fica legal, aí. obrigada. Por reconhecer, enfim, eu acho que a gente deve fazer isso entre nós, porque o objetivo é esse, né? Falar dos nossos assuntos. Então, quanto mais gente falar, mas assim, falar mesmo, né? Pesquisar, não coisas assim que talvez não acrescentem tanto, né? E eu acho que muitas de nós têm feito um trabalho muito bacana. Juntas somos mais fortes, o É, clichê, né? é, é um clichê real, né? Tá Um bom, clichê querida. real. Obrigada. Obrigada, obrigada.